E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. E nós temos um convidado agora que é brincadeira, hein? É brincadeira. The best of the best, o melhor dos melhores. Vamos mostrar o nosso convidado. Põe na tela aí. Põe na tela quem tá chegando. Zico! Ah, caraca! O melhor de todos. Zico, boa tarde. É o Benja que tá falando. Um grande, enorme, gigantesco prazer falar contigo. Você sabe que eu sou um fãzaço, né? E agradecer. E me surpreendi, Zico, porque eu achei que você tinha voltado pro Japão, Galo. O que aconteceu? Você também não teve condições de voltar para lá, Zico? Boa tarde. Boa tarde, Benja, boa tarde a todos aí. Prazer grande bater esse papo com vocês, daqui direto de casa. Eu tenho mais de quase um mês já que eu tô aqui, porque quando nós chegamos a jogar a primeira rodada, e depois da primeira rodada lá na J-League, todo mundo de máscara, uma série de cuidados para sair, para o aeroporto, essa coisa toda, a J-League resolveu adiar o campeonato e o Ministério da Saúde paralisou, junto com todos os responsáveis lá por eventos, eles paralisaram todos os eventos esportivos, musicais, teatrais, e aí não podia ter mais nenhum evento com aglomerações. E o campeonato ficou para começar 18 de março. Eu vim para cá, eu acho que no dia 1º, não sei. E eu tinha que fazer uns exames aqui, que eu faço de rotina, né? Que a gente tem que tomar cuidado com saúde, essas coisas todas, coração, e fazer tudo isso, né? Exame de sangue, eletro, essas coisas todas, né? Eu faço todo ano. E aí, nesse meio tempo, começou a surgir todo esse problema. E agora eu estava para voltar amanhã, não, depois da manhã, sexta-feira, mas agora eu estou bloqueado aqui e parece que lá no Japão também está um pouquinho a coisa começando a haver algumas restrições, porque lá estava uma vida normal. Não tem jogo, não tem evento, mas está todo mundo treinando, todo mundo saindo na medida do possível. O país não está paralisado. E aqui não, a gente agora no Rio, São Paulo, parece que ficamos ilhados e com isso temos que respeitar as determinações aí dos órgãos de saúde e também da OMS, né? Então, e lá corre o risco de eu chegar lá no Japão e também ter que ficar internado de quarentena no hospital público de 15 a 20 dias. Então o próprio Kashima achou melhor que eu permanecesse aqui esperando passar isso aí para ver o que vai ser resolvido. Então estou aqui ao lado da minha família, dentro de casa e respeitando todas essas normas aí que estão sendo passadas para nós. E hoje tem aniversário do seu netinho, filho do Bruno, que faz 12 anos. Você já vai aproveitar para comemorar. E, ô Galo, fala uma coisa para mim. O que você acha que vai ser do futebol mundial em 2020? Eu acho que a gente não tem que pensar nisso não, sabe? A gente tem que pensar, eu acho que países que já, mundo que a gente passou por guerras e tal, eu acho que a gente tem que pensar em ver de que maneira a gente entra nessa guerra contra o vírus, né? De que maneira a população de todos os países podem ajudar. Eu acho que pessoas que realmente estudaram para isso e tal, a ciência possa nos ajudar o mais rápido possível para que esse fenômeno que apareceu aí a gente possa vencer essa luta. Hoje é tal negócio, é aniversário do neto, mas a gente não pensa em nenhuma comemoração, é oração que a gente tem que fazer, né? Pedir a Deus para que consiga nos ajudar nesse momento tão complicado. Eu acho que o futebol e qualquer outra atividade fica em segundo plano. Eu acho que as medidas que estão sendo tomadas, né, a respeito dessa suspensão, desses adiamentos, estão sendo muito sensatas, equilibradas
e cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que é lógico que a parte econômica vai ser muito difícil para todo mundo, mas agora é apertar os cintos, né? Saber fazer uma boa gestão para que quando se recuperar tudo volte ao normal, mas que é um momento ímpar na nossa vida. Ninguém estava preparado e ninguém quis isso. Então agora é usar da estratégia, da inteligência para tentar, e do bom senso, né, do equilíbrio. Eu acho que agora o mais importante é ter equilíbrio e ter bom senso nas decisões. Não adianta é difícil, às vezes você fica em casa tenso, nervoso, com medo, essas coisas, e às vezes as decisões não são adequadas. Então a gente tem que, nessa hora, se equilibrar. Você vê que lá no Japão, quanto tempo eles levaram para tomar essa decisão do adiamento das Olimpíadas? Quando chegou o momento que viu que não havia possibilidade, então as decisões precisam ser tomadas assim. Nada de rapidez, de desespero, de nada. E simples, olhando todos os fatores prós e contras. Ô, Paulo Lima, você entrevistou há pouco esse homem lá no Maracanã ou não? Ô Benja, boa tarde a todos. Olha, primeiro de tudo é agradecer, né? Primeiro de ter essa oportunidade da gente estar tendo o nosso trabalho, de estar em casa aqui, né? De poder ter essa participação profissional, acima de tudo, né? E poder levar de casa esse tipo de distração, de divertimento, de entretenimento, né? E de uma conversa tão sadia e saudável com o Arthur Antunes Coimbra. Sem dúvida, ouvir o Zico, quando ele fala de equilíbrio, de bom senso, me reflete muito os tempos em que... tempos de Rivadavia Correia, no centro da cidade, 64 até 68, onde o Zico chegava lá, estudávamos juntos naquela época, eu morava no centro da cidade, o Zico morava em Quintino, e ele ia para casa exatamente com a pastinha azul, com o nome de todos os irmãos anotados na pastinha dele. E hoje, anos depois, eu estou com 65, o Zico deve ser 2, 3 anos mais velho do que eu, 68 por aí, e a nossa vivência veio desde aí dos anos 60, e depois reencontrar o Zico no Flamengo, vivenciar com o Zico boa parte da minha vida, e eu crio uma polêmica muito grande com a galera quando eu digo quem é melhor, né? Foi Zico ou foi Maradona? Eu vi o Zico como vi o Maradona em 2 Copas do Mundo, e o Zico realmente para mim, além do personagem, do ser humano, e eu tenho pouquíssimos amigos no futebol, pouquíssimos mesmo, e esse eu posso dizer que é um amigo meu de longa data, desde a infância e adolescência. E quero compartilhar com ele exatamente isso, quando ele fala de bom senso. E esse bom senso é que a gente precisa ter nesse momento. Zico, bom te ouvir, bom te ver e, acima de tudo, saber que você continua com esse equilíbrio emocional, sincero, acima de tudo. E, é claro, no futebol, poucos jogaram como você. E lembrando ainda que na volta do Zico para o Brasil, depois de Udine, eu trabalhava na Rádio Jornal do Brasil, e o Zico veio da base aérea do Galeão, antigo aeroporto internacional do Rio, numa carreata por toda a Zona Sul até chegar na Gávea. E eu, dentro da Brasília cinza da Rádio Jornal do Brasil, entrevistei o Zico com o Motorola. Isso aí foi uma coisa inesquecível na minha vida profissional, como tantos momentos que vivi com ele. Portanto, é um prazer, uma honra de dividir com o Zico mais uma vez o microfone do Fox Sports aqui. Um abraço, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Obrigado, Paulo. Pastinha azul, lembrar dessa, nem eu lembrava. Nossa, mãe do céu. Foram anos ali no Rivadavia, período maravilhoso. Eu dava ali, meu pai sempre me pegava depois da hora, de meio-dia às 5 horas. E você sabe que quase deu problema por causa disso no Flamengo, né? E só para confirmar também com você, são 2 anos só, acabei de fazer 67. Então, por eu estudar de meio-dia até as 5 da tarde, eu treinava de manhã no Flamengo. Então, eu tinha que sair do Flamengo e almoçar. E quase que por causa desse almoço que eu saí do Flamengo. Porque o Flamengo não queria dar o almoço e meu pai acabou me tirando lá do Flamengo por causa disso. E aí fiquei algum tempo sem ir, até que tudo foi resolvido com o Elal, que
disse para nós que era o Flamengo, mas era ele que bancava pessoalmente. Então, para meu pai, o importante era o estudo, para todos os filhos, né? Ele podia ser o que for, mas ele queria todo mundo estudando. E para orgulho dele, quando ele se foi, todos os filhos formados, né? Cada um numa atividade. E isso é que foi o maior orgulho dele, não por ser pai de Edu, de Antunes, de Zico, etc. Para ele, o importante era ter uma filha psicóloga, um filho jornalista, que formou em jornalismo, 2 em educação física, 1 em advocacia, 1 em economia. Então, esse foi o maior gol da vida dele, não tenho dúvida. Pô, muito legal, muito legal. Vou chamar a Daniela Boaventura com informações de primeira. Daniela Boaventura, olha quem está aqui ao vivo com a gente. Arthur Antunes Coimbra, o maior de todos, Daniela Boaventura. Faz tua pergunta pro Zico. O maior de todos, Benjamin. Não dá para acostumar com esse homem. A gente fica muito feliz de ver a sobriedade, a serenidade com que ele sempre fala dos assuntos mais importantes, dos assuntos em foco, orientando as pessoas da maneira como elas precisam ser orientadas nesse momento. Eu tenho a impressão de que se o Zico alguma vez já falou de mim por qualquer motivo na vida, ele falou assim, aquela menina do Fox Sports que não pode me ver e me pede para tirar uma foto. Aqui, ó. Essa aqui, Galo. É do dia que a gente jogou lá no Flamengo, Dia da Mulher. Tomei um drible do Galo. Eu tenho essa honra, posso dizer isso na minha vida, Zico. Foi bacana. Outro dia mesmo eu postei aqui uma foto daquele evento lá com vocês, do evento de Dia da Internacional da Mulher. Foi muito bacana. Dia que nós homenageamos a saudosa Marilene Davos, né, a moça do Flamengo, e foi muito legal poder estar ali com vocês, se divertindo, mais do que merecida essa homenagem que a Nação Rubro-Negra fez para vocês lá, a Fla-Nação. E uma pena que essa foto eu não estou vendo aonde que eu estou aqui, eu só tenho a minha imagem, não tenho a imagem de vocês, só a voz, mas não vai faltar oportunidade para a gente ver essa foto aí. Um beijo para você, tudo de bom. Mas depois nós vamos te fazer o Zico uma foto com o Sormani, para ele também ter o outro lado da medalha, para ele ver também que a vida não são só rosas, há espinhos também. Sormani, faça a sua pergunta para o Arthur Antunes Coimbra, Sormani. Benja, que prazer que é falar com o Zico, né? Eu vi o Zico jogar desde que ele começou no Flamengo, garoto ainda. Aliás, em 74, muita gente defendia a presença do Zico na Copa da Alemanha. Ele era um garoto ainda. Muita gente dizia que faltou audácia, faltou coragem ao Zagallo para levar o Zico. Em 74, ele vai em 78. Mas em 74, muita gente já pedia o Zico na seleção brasileira. Como aconteceu na Argentina também, em relação ao Maradona, em 1978. Mas, enfim, um grande jogador, o rei do Maracanã, o rei do Brasil inteiro, e uma figura muito importante dentro da história do futebol brasileiro. Agora, Galinho, é o seguinte, confetes à parte, eu quero que você me responda, mas assim, explicando por quê. Qual Flamengo é melhor, o seu ou o atual? Nossa, mano, obrigado aí por tudo. Realmente, como a gente em 74 estava jogando o Campeonato Brasileiro no primeiro semestre, foi o ano até, inclusive, que eu ganhei a bola de ouro do placar. E muita gente pediu, mas o Zagallo teve outras opções. E eu, inclusive, naquela época, tinha uma lista de acho que 40 ou 44 e eu fiquei nessa lista. Mas tudo bem, a gente, né, tem que respeitar sempre as decisões do treinador. A tua pergunta, eu não posso fazer comparação, quem é melhor. Eu acho que são situações totalmente diferentes, momentos diferentes, épocas de tipo de jogo diferente, adversários diferentes.
estrutura de trabalho diferente. Então a gente não pode comparar épocas. O que eu torço é para que esse time continue vencendo, porque fazendo isso vai dar alegria ao patrimônio maior do Flamengo, que é a sua torcida. Então isso para mim é que é importante. O Flamengo, por exemplo, não gastou um tostão com aquele time, porque foram todos formados ali. E eu não tenho dúvida que muita gente passou o pão que o diabo amassou para poder conseguir treinar. Eu vou te dizer, acabei de falar que eu quase saí porque o clube não queria dar um almoço. Então, naquela época as coisas eram diferentes. Você tinha que ter muita paixão mesmo, muita força e determinação para superar aquilo. Gente que fazia 2, 3 horas de ônibus, vinham de outras cidades para poder treinar. E daquele time campeão do mundo, você tinha um time 11 que foram formados no Flamengo. Eu posso te dizer, Cantarelli, Leandro, o Figueiredo, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, eu, Tita, Nunes e Anselmo, porque muita gente não sabe, mas o Nunes era da nossa época também. O Nunes foi um jogador que estava na equipe juvenil nossa, e depois é que ele foi lá para Sergipe ou para Recife, não sei. Então, cara, não é fácil. Agora, esse time que o Flamengo fez agora, é um time todo que o Flamengo gastou uma baba para poder formar esse time. Todos eles estão correspondendo. Ainda até mesmo um treinador. Então, eu acho que como é que você vai comparar uma situação dessa? Né? A gente, nos anos 80, no segundo semestre, que foi o ano maravilhoso, que a gente ganhou tudo, disputamos Libertadores, Campeonato Carioca, que naquela época era totalmente diferente dele. A gente teve uma decisão de 3 jogos com o Vasco. Antes do Mundial, para o Mundial, a gente teve um mês de 7 decisões. E a gente não tinha campo para treinar. A gente treinava no campo 2 do Flamengo, que era um campo society de terra, que os médicos ficavam apavorados e a gente dizia, pô, doutor, todo mundo jogou pelado aqui, todo mundo sabe jogar nesse campo, a gente vai treinar aqui mesmo, por que a gente vai sair? A gente jogava de 3 em 3 dias, era jogo, jogava, descansava um dia, fazia recreação, jogava no outro. Então, como é que você vai comparar uma situação dessa? Não há condição de comparação. Aquele time nosso era uma seleção brasileira, com certeza. Então, eu acho que chega a ser injusto você fazer esse tipo de comparação de quem é melhor. Esse time é muito bom, pode inclusive ganhar muito mais do que nós ganhamos. Por exemplo, essas Copas, Recopas, Supercopa, isso aí a gente não tinha na época, então a gente não tinha como ganhar. Você não pode fazer comparação desse título desse jeito, porque eram períodos diferentes, né? Os campeonatos eram de grupos, eram mata-mata, que é complicado, não é um campeonato de pontos corridos, onde a maioria das vezes o melhor time ganha disparado. E o nosso não, pô. Nós pegamos um brasileiro que a gente tinha um grupo que era Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Corinthians. E todos os jogadores brasileiros jogando no Brasil. Então, o que eu quero dizer, eu estou valorizando o momento que a gente viveu no Flamengo, sem desvalorizar esse momento que é excepcional e que é um time fabuloso, um time que se encaixou e está dando alegrias para todos nós. Antes do Mano fazer, Mano, só para não perder o gancho, o Mano vai fazer a próxima pergunta para o Zico. Ô Zico, até onde esse time do Flamengo atual depende do Jorge Jesus? Cara, é questão de hábito, né? É questão de você estar acostumado com um tipo de comando. Não é fácil, não existe comandante igual, existe um melhor, um mais ou menos, um bom, um excepcional. Eu acho que esse comando do Jorge Jesus encaixou em todos os momentos de todos os jogadores. Que é jogadores que já estavam no Flamengo, mas não estavam com
naquele ritmo que se esperava. As cobranças no Flamengo são muito grandes. O Jorge Jesus fez. Eu acho que o grande valor do Jorge Jesus foi ele fazer os jogadores entenderem o que é o Flamengo, o que representa jogar no Flamengo, qual a importância do Flamengo. É só você ver o respaldo que a torcida dá. Cada jogo que tem no Maracanã, jogos simples, quando é time pequeno, tem 60, 70 mil pessoas no Maracanã. E só não tem mais porque não tem espaço, senão teria. Então, ele fez entender isso. Os jogadores que vieram desacreditados, jogadores que estavam na Europa, que talvez não tivessem um bom reconhecimento, vieram e ganharam a confiança, ele deu confiança a esses jogadores. Então, tem que saber, por exemplo, havendo uma mudança, o que chegar vai ter essa mesma confiança, vai passar essa mesma confiança para a equipe. A possibilidade deles sentirem a diferença é muito grande. Agora, são jogadores maduros, jogadores experientes, já passaram por diversas situações e a gente sempre espera, porque essas mudanças acontecem no futebol e cada um tem que seguir o seu destino. Então, você vê que jogadores daquela... Ninguém conhecia aí o Pablo Mari e agora ele está no Arsenal. E o Flamengo foi lá e conseguiu equilibrar com dois jogadores que são excelentes, como o Léo Pereira e também o Gustavo Henrique. Então, eu acho que isso é grande visão de futebol, mas não impede ninguém do ir e vir. Então, eu acho que será uma perda, mas pelo plantel que tem, pode-se dar seguimento àquilo. Que não pode haver assim, aquele melindre. Eu não vou dar seguimento e para darem mérito ao Jorge Jesus, por ele ter feito isso tudo. Eu vou seguir na minha filosofia. Aí você muda tudo, aí esse que pode ser o principal problema. Ô, mano, faz sua pergunta para ele, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Grande Zico, um abraço para ele aí. E para quem não conhece, o Zico é um cara muito sangue bom mesmo, viu, Benja? Eu tive a oportunidade de conhecer o Zico e o vi particularmente, pessoalmente, uma vez só na minha vida. E foi um cara muito atencioso comigo lá no CFZ, quando eu estava fazendo uma reportagem para o Fox Sports. Baita cara, sangue bom. Mas, ô Zico, já que você está falando a respeito do Flamengo atual, o Flamengo foi mais uma vez campeão brasileiro ano passado. Inclusive, você deu uma declaração parabenizando mais um título, o heptacampeonato do Flamengo, e isso caiu como uma bomba lá em Recife. Inclusive, até o próprio Estevão Soares aí acabou rebatendo a sua declaração. Ele era o capitão do esporte naquele ano de 87. Nunca vai morrer essa discussão daquele título de 87, Zico? O Flamengo é heptacampeão mesmo? Heptacampeão, mano. Um grande abraço para você aí, tudo de bom, um prazer. O Flamengo, na minha concepção, é o heptacampeão, porque se eu te perguntar se eu for fazer uma pergunta para você, você lembra dos resultados dos jogos do Sport contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro? Você lembra o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos? Você lembra o resultado desses jogos? Não vai lembrar, né? Porque não existiu. E na cabeça do Brasil inteiro, esses times aí são da primeira divisão ou da segunda? Então eu acho que é aquela coisa, eu sempre falo que isso é aquela coisa de que a gente sacaneia Portugal, a piada de português. Você vai contar lá que o time da segunda divisão tinha que disputar com o time da primeira, nego vai chacoalhar o Brasil, né? Então eu acho que foi isso que aconteceu, uma questão de vaidade, de milindres da direção, uma briga que teve na época do Márcio Braga com o Ricardo Teixeira e, infelizmente, aconteceu toda essa bagunça. A CBF não queria fazer o campeonato, os clubes resolveram fazer e depois, quando a CBF viu que estava rendendo muitos frutos a competição, porque eu acho que naquele sistema parece que até hoje a maior média de público
da história do futebol brasileiro, não tenho certeza, mas naquele tamanho, naquela proporção. E aí a CBF, no meio da competição, criou um sistema meio doido, né? E ainda mais que naquele que eles disseram que era o jogo final entre Guarani e Sport, ninguém sabe o que aconteceu. Foi um negócio de, sei lá, disputa de pênalti, que muitos jogadores que participaram daquela época até brincavam com isso, como se tivesse sido uma coisa que a gente arranja em jogo de pelada. Ah, não, tá bom, fica por aqui mesmo, esse negócio é isso. Enquanto que a nossa decisão com o Internacional ficou vista e sagrada para o Brasil inteiro, para a imprensa inteira, do Brasil inteiro e do mundo, para quem quisesse ouvir e ver. Então, como é que eu não vou me sentir campeão daquela forma? E ainda mais, foi um ano para mim de muito problema, porque no jogo contra o Santa Cruz eu rebentei de novo o meu joelho e joguei os 2 jogos contra o Atlético e contra o Inter com o joelho rebentado, tendo que fazer uma cirurgia. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava em Minas operando mais uma vez o meu joelho. E como é que eu vou achar que não sou campeão? Tá de brincadeira, né? Isso é, coisa de doido. Então, esse título, desculpe, mas ninguém tira de mim, não. Né? E se quiserem brigar comigo, me desculpe, não tenho nada contra o esporte, não tenho nada com a torcida do esporte. Todas as vezes que eu fui lá, sempre fui muito bem recebido. Então, não tenho nada contra eles, acho que eles estão lá no direito, porque as pessoas passaram para eles essa verdade. Então, que fiquem com a verdade deles e eu fico com a minha, né? E a gente aqui no Flamengo fica com a nossa. Inclusive, hein, Galo, se eu não me engano, daquele time de 87 do Flamengo, se eu não estiver enganado, 10 jogadores dos 11 foram para a seleção brasileira, não é isso? Exatamente, só o Ailton que não. E 5 foram campeões do mundo em 94. O Jorginho, Leonardo, Zinho, Bebeto e Aldair, que era a reserva. Então, você vê como é que era, né? Aquele time é um dos maiores da história do Flamengo, porque tinha um jogador, era uma seleção brasileira. Você vê, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Zinho, Andrade, Bebeto, eu, Renato e mais o Ailton. Então, cara, agora, aquele time só jogou aquele ano, porque muitos de nós estávamos já terminando a carreira, com problemas maiores e tal, não jogamos muito tempo junto, mas eu considero, depois do de 81, esse o segundo melhor time da história do Flamengo. Melhor até que esse atual? Ah, cara, tô falando porque eu joguei, né? Daniela Boaventura, faz sua pergunta pro Galo. Ô Zico, queria falar um pouco dessa situação que a gente está vivendo agora, né? O Campeonato Brasileiro ele vai ter a fórmula modificada no meio da competição, é inevitável por conta de uma situação adversa que ninguém esperava. E lá na frente, a gente sabe como é que funciona o futebol, como é que funcionam as pessoas de maneira geral. Provavelmente, quem já estava com um time estruturado vai se sentir prejudicado. Quem vai ter algum tipo de melhora no futebol lá na frente vai dizer que também foi beneficiado, né? Vai ser acusado de ter sido beneficiado. Não, nada disso faça sentido, mas diante do que pode acontecer, qual que é a tua opinião sobre o Campeonato Brasileiro de 2020? Muda a fórmula, suspende, cancela? O que você acha que seria o ideal? Eu acho que o ideal seria, se tiver tempo, principalmente a partir de agosto, você tem aí agosto, setembro, outubro, novembro, esticar um pouquinho até dezembro, eu acho que a fórmula seria de mata-mata, tanto para subir como para descer.
Então, eu acho que tendo esse espaço de pelo menos aí 5, 6 meses, dá para fazer. Se for de pontos corridos, nem pensar, porque eu acho que faltam poucas rodadas para terminar os campeonatos regionais. Eu acho que daria para ficar dentro das previsões aí que a gente está tendo, de você, em junho, julho, poder recomeçar isso e ter essa possibilidade de terminar os regionais e logo em seguida o brasileiro. No meio, como vão ter alguns clubes participando de Libertadores e também a Sul-Americana, eu acho que o ideal seria tentar uma fórmula, né, de mata-mata, de grupos, como já existiu e era assim na época, onde você tinha vários grupos de 4, né, ou de 5, e aí os times iam passando de fase, e infelizmente alguns vão ter que ficar pelo caminho, mas você pode fazer continuar jogando todos, um para Libertadores, outros para Sul-Americana e outros para o rebaixamento, para manter eles em atividade até o final do ano. Eu acho que seria uma fórmula sensata por causa do tempo, e você não desperdiçaria nenhuma data e também não deixava de jogar os cariocas, que é o que todos nós estamos prevendo, é que a gente agora, abril e maio, possa superar isso. Quem sabe em junho recomece tudo. As coisas indo às mil maravilhas, pelas informações que a gente está tendo dos órgãos sanitários, é de que abril e maio serão meses críticos. Então, a gente tem que usar pelo lado do otimismo. Junho seria a questão de voltar às atividades, e com isso você se prevenir ali para disputar as competições, já que outras que iam ocupar, Olimpíada, Copa América, foram todas canceladas. Então você vai ter data suficiente para fazer os campeonatos regionais e as Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Fábio Sormani, faça a tua pergunta para o Zico. Benja, antes da pergunta, eu quero até reforçar aquilo que o Zico falou. Na época que ele jogava aqui no Brasil, os melhores jogadores estavam aqui. Não tinha esse negócio de jogador despontar na base do Flamengo, do Santos, do outra equipe importante aí do futebol brasileiro, e ser negociado com a Europa. O pessoal estava aqui. Então você media a força com quem era, de fato, seu grande concorrente em termos nacional. Hoje a gente tem um campeonato brasileiro, lamentavelmente, enfraquecido em função da saída dos jogadores para a Europa. Bom, então o Zico ganha campeonatos brasileiros numa época em que era muito difícil ganhar. Não tinha esse gap, essa diferença tão grande como existe hoje do Flamengo para os outros times. Não tinha. A igualdade era bem maior. Você tinha lá 5, 6, 7, 8 times que brigavam pelo título. Hoje você não tem. Hoje você tem um Flamengo, você tem um Internacional, um Grêmio e um Palmeiras, e olha lá. E olha lá. Bom, isso eu queria dizer. Só fazer uma pergunta para o Zico. Zico, você jogou na Europa, você jogou na Itália. O que você acha de aproveitar toda essa situação para alinhar o calendário brasileiro ao calendário europeu? Muito se fala nisso, né, Sormani? E seria o ideal se o mundo inteiro pudesse estar dessa forma. Só que o que existe é um problema clima. Então, o europeu, ele respeita o clima dele de férias, e aqui nós estaríamos desrespeitando o clima nosso de férias. Você vê que, por exemplo, no Brasil, o período de janeiro e tal, de fevereiro e dezembro, é o período de férias de tudo, para todo mundo, empresas e tal. Então, eu acho que seria uma injustiça para todas essas pessoas estarem jogando
nesses momentos, que são datas importantes, como Natal, como Ano Novo. A Argentina tem uma diferença, porque na Argentina, nesse período, o clima é frio, então ela pode se adaptar melhor do que o futebol brasileiro. Agora, o futebol brasileiro, não. Seria a mesma coisa se o futebol brasileiro estivesse mandando e você pedia ao europeu para jogar em agosto, em julho, futebol, porque realmente eles não querem nem saber, eles param tudo lá também. Então, eu acho que a gente tem que respeitar isso e procurar se adaptar. O futebol, por exemplo, europeu, andou um período na Alemanha e aqueles países mais frios que, em janeiro, eles não jogavam. Não tinha condição de ter jogo na Rússia, aquilo tudo lá. Então, eles tinham duas paradas, que era esse período de inverno forte e o período de verão, que não tinha jogo. Na minha época, principalmente, né, que o número de competições era muito menor que agora. Agora, no Brasil, se conseguirem fazer um tipo de calendário em que preservem também essas datas importantes, essas férias dos brasileiros, no período principalmente aí, final de dezembro até o meio de janeiro, eu acho que poderia sim se adaptar ao calendário. Eu acho que não seria ruim, não, porque, infelizmente, hoje os europeus passaram à nossa frente. Eles estão um passo acima. E, com isso, a gente pode justamente tentar equilibrar mais um pouco, principalmente a questão de clubes, porque os clubes realmente há uma diferença grande. É só ver aí os resultados nos últimos mundiais. Você tira o Corinthians lá contra o Chelsea, que no mais foram vitórias dos europeus. Paulo Lima, sua pergunta para o nosso querido Galinho. Benja, é raro a gente ver e ter a oportunidade de ter um personagem que conte a história do futebol brasileiro como o Zico. É raríssimo, né? A gente tem uma geração de Pelé, de Garrincha, que o Sormani viveu com o Santos, né? Daquele de Pepe, Pelé, Coutinho, Mengalvi, Pepe, enfim. E a gente viveu o Zico e essa geração do Rio, de 67, 68, com Paulo César Caju, Zagallo, enfim, Jairzinho, Roberto, depois o Zico, na geração do final dos anos 70 e 80. E não dá para perder essa oportunidade do Zico de contar, como ele vem contando histórias do nosso programa. Acho que é isso que essa nova geração tem que entender, né? É um contador de histórias, o Zico, né? É um recheio, é um conteúdo, é tudo aquilo que a gente tem de bom num personagem só e tendo essa oportunidade. Por isso eu queria que o Zico contasse pra gente 2 momentos da vida dele que são, inclusive, participação nossa no dia a dia. Primeiro de tudo, Zico, aquela passagem pelo Udinese, onde eu tive a oportunidade de ir a Udine, inclusive, conviver com o Zico lá numa excursão que o Fluminense fez, jogar um torneio internacional com Colônia, com Udine e também com o Milan, jogando lá em Udinese, tive essa participação com o Zico lá. Naquela época se polarizava muito Zico e Platini na Juve. O Zico era artilheiro jogando pela Udinese e Platini era um dos grandes destaques do futebol mundial naquela oportunidade. O Zico, em 3 campeonatos, ou 2 campeonatos, se não me lembro muito bem, foi artilheiro jogando na Udinese contra Platini, que naquela época já era um grande monstro do futebol mundial. E a outra história, Zico, que acho que pouca gente sabe, é que no Mundial de Clubes você foi eleito melhor, trouxe um carro para cá, um Toyota, não custa nada falar a marca, que todo mundo sabe, não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, e até hoje esse carro está na sua casa, e é uma memória viva da sua conquista, daquilo tudo que você passou, desde aquele sufoco lá do Rivadavia Correia até hoje aí com a família, com o sucesso que você tem. Por favor, Zico. Obrigado, Paulo. Só lembrando aqui que eu falei do Corinthians como campeão do mundo lá contra o Chelsea, mas também não podemos esquecer da vitória do Internacional sobre o Barcelona. Foram as 2 últimas grandes conquistas, assim, num período em que a Europa andava dominando aí o futebol mundial. Eu acho que quanto à questão lá de Udine, foram 2 anos muito bem vividos lá e tal, uma equipe que
pequena, tinha projetos ambiciosos, mas infelizmente, no momento mais importante da competição, na virada do retorno, onde a gente estava em terceiro lugar no campeonato italiano, houve uma briga interna do vice-presidente com o presidente. O presidente, infelizmente, não era um cara do futebol, e o vice-presidente saiu e desmontou tudo, nós ficamos à deriva. Praticamente a gente ia para os jogos, era nós, os jogadores e o treinador. Então o time do Udinese ficou um pouquinho, teve uma queda muito grande, eu tive também uma contusão, e a gente na última rodada disputou um quarto, quinto lugar, e se perdêssemos cairíamos para oitava ou nona, se não me engano, e foi o que aconteceu. Eu estava com um estiramento, o Edinho não jogou porque estava machucado, e você sabe que naquela época eram 2 estrangeiros só, e os estrangeiros faziam a diferença. Mas mesmo assim eu ainda acabei sendo o artilheiro com uma melhor média de gols, né? O Platini fez um gol na minha frente, ele fez 20, eu fiz 19, mas eu joguei 23 partidas, ele jogou quase as 30, se não me engano, 27, não sei. Então, e a Udinese foi um time jovem, era um time de muitas revelações, tanto é que quase metade do time foi para grandes times. O Mauro foi campeão, o De Agostini foi para a Juventus, foi campeão, foi para a seleção italiana, o Geronin foi para a Roma, o Miano foi para o Napoli, o Vidic foi artilheiro 2 anos no Milan e campeão pelo Milan. Então o nosso time era um time muito bom e jovem, né? E experientes, eu, o Caos e o Edinho, a gente equilibrava. Só que, infelizmente, a gente teve esse problema, a nossa direção brigou e tal, e sobrou para todo mundo, e a gente acabou não conseguindo o resultado esperado. E lógico que foi uma experiência maravilhosa. No ano seguinte foram outros grandes, foi Sócrates, foi Maradona, Passarella, foi gente para tudo que é lado lá no futebol italiano. Os melhores de cada país estavam lá, e a gente teve a honra de jogar do lado desses caras todos e contra, né? O futebol italiano naquele momento era o mais visto no mundo inteiro. Então foi um momento importante, a meu ver, para o futebol. E o italiano acabou se dando bem, né? Porque eles, com todo esse crescimento, já tendo jogadores de alta qualidade, acabaram aí seguindo em frente, revelando muitos jogadores da minha posição. Por exemplo, 2 dos maiores da Itália, o Baggio e o Del Piero, que são jogadores fantásticos. Então eu acho que essa ida nossa para lá foi muito importante para o futebol italiano. Quanto à questão lá do carro, era um carro que havia uma premiação lá no Japão, né, no Mundial, e a gente resolveu dividir tudo isso. Para quem ganhasse tinha que dividir e pagasse a todos os jogadores o valor necessário. Eu lembro que o meu carro custou $8.000 e eu paguei $300 ou $400 para cada um dos jogadores e trouxe o carro. E esse carro está aqui comigo, guardado, é um grande troféu, está aqui na garagem, ele anda normal, está muito bem cuidado. Não tem, lógico, tive alguns problemas no caminho, agora no final, por questões de falta de peças, então você tem que adaptar um pouco, mas vira e mexe, eu dou uma volta aqui com ele. Também o carro vai para algumas exposições, em alguns locais. Saindo do Rio, já foi uma vez a Brasília, numa exposição que eu fiz lá, de coisas minhas. Então, é uma recordação in loco muito importante que eu tenho guardado comigo. Muito legal, muito legal. Ô Galo, no ano passado eu fui lá na casa do nosso amigo Roberto Rivelino. Fui gravar um programa com ele. O Riva tá lá morando no sítio dele, o Riva não quer sair de lá, ninguém tira o Riva de lá. Quem é entrevistado tem que ir lá em Vinhedo falar com ele. E o Riva não tá nem aí. O Riva falou assim, palavras do Rivelino, eu trocaria o Tite hoje. Ele falou assim mesmo. E trocaria pelo Renato Gaúcho. E tem muita gente, como eu, que defende que caso o Tite saia, eu vou te falar, eu
colocaria também o nome do Jorge Jesus nesse páreo aí, nessa briga. Primeiro, você concorda com o Riva? Você é a favor de trocar o Tite imediatamente? Ele falou que tinha que ser o Renato Gaúcho já. Você trocaria por ele, por Jorge Jesus, ou continua o Tite, Galo? Primeiro, que saudade do Riva, né? Meu companheiro de programa lá no Esporte Interativo. A gente viveu grandes momentos lá e também tivemos que ir lá. Ainda bem que no dia que nós fomos lá fazer um programa no sítio, ele fez uma costela maravilhosa. É imperdível essa costela que ele faz lá. E realmente o Riva é um cara espetacular, um cara que tem opinião própria. Ele já falou isso várias vezes, eu já vi no próprio programa. O que eu acho é que o Tite, a meu ver, se ele não mudar um pouco os seus conceitos, o seu pensamento sobre futebol, eu acho que ele acaba caindo na mesmice. Respeito, adoro ele, adoro o Tite, né? Quando fui dirigente do Flamengo, naquele período de 4 meses, foi um nome que o Parreira me indicou, mas como ele estava trabalhando, eu nunca gostei de invadir a área de ninguém, de contratar gente que está no seu trabalho. Então, parece que eu não ia vencer nunca no futebol como dirigente por causa disso, porque eu respeito demais a ética, né? Então, é lógico que eu acho que o Tite, o que eu vejo na seleção hoje em dia, é uma seleção sem ânimo, sem aquela porra, eu tô vestindo a camisa da seleção, eu vou com tudo para cima. Eu vi os últimos jogos aí, seleção muito apática, os jogadores parecendo que estavam por obrigação lá. Então, eu acho que a seleção é alegria, é vontade, é gana, é amor, é aquele negócio, prazer. Não importa se você está jogando contra a Alemanha ou contra a seleção do estado do Rio. Para mim, quando vestia a camisa da seleção, era tudo igual, meu irmão. Eu queria dar o meu máximo. Às vezes não conseguia, não era possível. Agora, sempre vestia a camisa da seleção pensando dessa maneira. E eu acho que está faltando isso. E outra coisa, dá a impressão de que não há cobrança, porque os caras estão no melhor, na sua condição excepcional na Europa. Eles não precisam vir aqui para o Brasil para dar satisfação, né? Então, acabou, vai todo mundo lá para o seu clube, fica tudo numa boa. Aqui, nossa época era diferente. Pô, tu chegava aqui no clube, era aquela avalanche de gente, né, cobrando daqui e dali. Então, eu acho que o Tite precisava mudar um pouco esse espírito. A vitória na Copa América, a meu ver, é sempre bom ganhar qualquer título, mas não diz muito. Porque aqui na América do Sul nós estamos muito, muito, muito abaixo do que a gente vai enfrentar e nos enfrenta numa Copa do Mundo. Então, eu acho que no caso de uma saída do Tite, eu concordo com o Riva. Eu acho que o Renato é o cara mais indicado aqui e é uma valorização de um cara que fez por onde. Ralou e conquistou e está aí mantendo uma equipe com padrão, com qualidade, um futebol bonito de se ver, um futebol que se encaixa bem digamos, na forma do Brasil jogar. Agora, se não tivesse ninguém nisso aí, lógico que o Jorge Jesus era um nome, mas, a meu ver, tendo um nome, a prioridade, jamais fui contra um treinador estrangeiro aqui no Brasil, seja em clube ou em seleção. Agora, tendo treinador brasileiro, eu acho que a preferência é o treinador brasileiro, principalmente para quem vem com retrospecto fantástico e com conquistas, né? Eu, por exemplo, fui lançado no profissional por um treinador estrangeiro. Então, eu indo contra, eu ia contra mim mesmo, né? Não tem o menor sentido disso. Sormani. Ô Zico, é muito interessante essa situação aí do Jorge Jesus, que existe esse apelo aí pela presença dele, né?
Você fala e você pontua muito bem que hoje nós estamos muito atrás em relação ao futebol europeu, não só em termos de organização, mas também em termos táticos também. Assim como você, eu acho que o Renato Gaúcho seria o técnico mais indicado para assumir a seleção brasileira. Você acha que o Tite, nesse momento, ele perdeu aquela essência dele, da época do Corinthians? Ele capitulou em relação ao que se joga na Europa, deixando de lado o que ele fazia no Corinthians, tentando se aproveitar mais a qualidade dos jogadores, da maneira como os jogadores atuam na Europa? Aonde o Tite falhou? Porque quando o Tite chega na seleção brasileira, ele é uma unanimidade. As eliminatórias dele são perfeitas. O Brasil vai para a Copa do Mundo, quando muita gente achava que podia até não ir. Aí chega na Copa do Mundo, não vai bem. Aonde ele erra, Zico? Eu acho que, no meu modo de ver, eu acho que 2 momentos foram muito importantes para a mudança. Primeiro, o Tite sempre jogou num 4-1-4-1. Então, ele tinha ali, a hora que o time engrenou, a seleção brasileira engrenou, foi quando tinha o Coutinho na direita, o Paulinho, o Renato Augusto e o Neymar. E lá na frente, o Gabriel Jesus. Aí havia uma mudança, uma penetração do Paulinho, o Renato Augusto que organizava tudo ali atrás. Com a contusão do Renato Augusto, o Tite trouxe o Coutinho para o meio, para o lugar do Renato Augusto. E botou o William na direita. E depois acabou com o Douglas Costa, se não me engano. E algumas vezes ele botava o Firmino lá na frente com o Gabriel, depois do Gabriel Jesus. Então eu acho que ele perdeu, ele não conseguiu encontrar um jogador como o Renato Augusto que dava essa liberdade do Paulinho penetrar bem, ser um homem quase de gol. Quantos gols o Paulinho fez na seleção dessa forma, jogando com o Renato Augusto. E a condição de apoio ao Neymar pela esquerda, a troca com o Gabriel Jesus trocando às vezes com o Coutinho lá. Então, no momento que ele bota o Coutinho não tem as mesmas características do Renato Augusto. Ele é um jogador de ataque, é um jogador que não é aquele quase segundo homem que o Renato Augusto é. Então o Casemiro ele sabia que o Casemiro tinha a proteção do Renato Augusto. Com a entrada do Coutinho, quem veio para fazer atrás esse segundo homem foi o Paulinho. E com isso você perdeu o Paulinho ofensivo, que era também um ponto forte do Tite e do time da seleção. Então eu acho que no momento que ele tinha que ter colocado ali, manter o Coutinho na direita e ter um cara com a mesma característica do Renato Augusto, por causa da liberdade que era para ser o Paulinho. A meu ver, esse foi o primeiro ponto. O segundo, depois que entrou o Felipe Luiz, o Neymar cresceu, porque o Neymar tinha mais espaço para jogar. E o Felipe Luiz é um cara que fica ali atrás, ele sabe o momento certo. O Marcelo não. O Marcelo já é um jogador que vai na frente e ele imprensa muito aquele jogador que está jogando ali pela esquerda. E isso aconteceu com o Neymar. Quando estava o Felipe Luiz, o Neymar tinha toda aquela mobilidade de vir mais atrás. O Felipe Luiz ia poucas vezes, só ia na boa. Quando entrou o Marcelo, o Neymar ficou meio achatado. Então, eu acho que esses foram 2 pontos, a meu ver, na Copa do Mundo. E, com isso, o Tite perdeu um pouco daquela confiança no sistema dele. E aí, agora, ele não está conseguindo encontrar uma solução para isso. E você não pode também trazer jogadores, eu acho que erro agora nos últimos jogos foi esse. Você pega um Bruno Henrique, que está jogando o tempo todo no Flamengo, no lado esquerdo, no meio do lado esquerdo, e sai para jogar pelo lado direito, na seleção. Então, eu acho que você vai para a seleção pelo que você joga no seu clube. Você joga 50 partidas no seu clube de uma forma. Aí, quando vai para a seleção, ele acha que você tem que jogar em outro lugar, é preferível você levar um daquela posição. Então, eu não sou favorável contra nomes. Eu sou favorável, o Filipão fez isso uma vez
antes da Copa do Mundo 2014, que o Neymar jogava pelo lado esquerdo, o Hulk jogava pelo lado direito, o Oscar jogava no meio, ele pegou o Oscar, botou pela direita, contra a Inglaterra, se não me engano, pegou o Oscar, botou pela direita, o Neymar no meio e o Hulk pelo lado esquerdo. Então, cara, pô, você joga o ano inteiro de uma forma, quando chega na hora de chegar na seleção, você vai mudar de lado. Muita gente, pô, o jogo, cara, é bom, mas os espaços são diferentes. Você está acostumado com um espaço por um lugar, é uma coisa, acostumado a jogar o tempo todo, de repente você vai para o outro lado e você fica meio torto. O Neymar, que é um jogador fabuloso, quando o Tati, lá não sei como é o Tato, que era o técnico, botou ele pelo lado direito, o Neymar não fazia nada pelo lado direito, porque não está acostumado. Então leva tempo para você se adaptar, mesmo sendo um grande jogador, que é o Neymar. Então, eu acho que o problema na seleção está muito por aí. Então você não convocaria o Daniel Alves, por exemplo, que ele está jogando de meia no São Paulo e o Tite convocou ele de lateral direito. Não. Convocaria pro meio campo. Tivesse que convocar, convocaria pro meio campo. Ô Galo, a gente queria agradecer demais sua participação. Você sempre com essa sua humildade, essa sua generosidade. Muito obrigado pela participação, é sempre um prazer incrível. Um parabéns pro Bruno, pro teu filho e pro Felipe, que hoje faz 12 anos. Ô, esse moleque vai virar, né, ô Galo? Já vi ele jogando, moleque, é bom, né, Zico? Ele quase não tem pressão por causa do avô, mas é bom, né? Eu acho que ele vai ter muito menos pressão do que os filhos. Os filhos sofrem mais. O moleque tem uma esquerdinha esperta, o moleque gosta de treinar, tem uma cabeça boa, uma cabeça coletiva, não é individualista, então ele tem uma coisa boa. E só para encerrar, você falou do negócio de seleção, essa questão da... Eu fui técnico de seleção japonesa. Eu sempre gostei de jogar num 4-4-2. Só que os jogadores que eu convocava eram todos do Japão. Então, eles lá, todos, exceto o Kashima, mas todos os times jogavam no 3-5-2. Então, o que eu fiz? Para não dificultar os jogadores, eu mudei o meu sistema na seleção. Botei um 3-5-2 porque os caras estavam acostumados a jogar assim o tempo todo. Então, procurando sempre dessa maneira, colocar os jogadores nos seus devidos lugares, eu ia fazendo uma besteira no Fenerbahçe com o Lugano e Edu Dracena por causa disso. O Edu me chamou e falou assim, ó, Lugano não é do lado esquerdo, é do lado direito, troca ele, porque ele está acostumado a jogar desse lado. Foi a primeira coisa que eu fiz. Lugano de um lado, Edu Dracena do outro. E, graças a Deus, o time cresceu, minha defesa ficou excepcional e a gente foi campeão, chegamos a Champions e tudo. Então, essas horas é que você tem que entender e procurar ouvir e analisar para poder as coisas funcionarem melhor e ajudar os atletas também, os jogadores que estão, às vezes, não querem falar nada com você e você acaba cometendo erros e por causa de toda essa situação. Mas foi um prazer grande bater um papo com todos vocês aí, se cuidem, que bom que está todo mundo aí entendendo essa necessidade, né, do ficar em casa, de se cuidar das pessoas idosas, né, fazer tudo aquilo que tem que ser feito, lavar as mãos, né, respeitar todas essas mensagens das autoridades brasileiras, autoridades médicas, OMS, para que a gente possa vencer essa guerra, né? Porque é uma guerra, nós estamos numa guerra, vamos ter que vencer todos uns ajudando aos outros. Um grande abraço aí, beijo, um abraço aí para toda a galera. Valeu, Galinho. Pô, o Galinho é demais, cara. Esse cara é sensacional. Obrigado, Zico. Um grande abraço pra você. Ô, Sormani, não dá. O Galo é demais, né, Sormani? O Zico é demais, velho. É impossível não ser... Não é fã, é impossível não ser muito fã desse cara, Sormani. É brincadeira, viu? E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo
deixe seu like e se inscreva no canal.